perguntas que você deve fazer no primeiro atendimento. E atender o cliente é o grande drama de quem está começando. Eu não sei se quem está entrando aqui na live tem esse jogo de cintura, sabe como falar, como ter esse primeiro contato com o cliente. E eu vou estar falando sobre essa técnica, porque o nosso atendimento ele é baseado num tripé, que é a técnica. Ontem nós falamos sobre prospecção, tá? E a gente vai ainda falar sobre venda. Atender é um suplício, mas porque vocês não têm a técnica que é preciso ter, e a gente vai estar trocando essa ideia, trocando essa experiência. Por quê? Porque a gente tem na nossa cabeça, quem está começando, é estudante de direito, bacharel, quem é advogado iniciante, tem a ideia de que o atendimento você vai ter que ter horas e horas convencendo esse cliente do que ele precisa. E na realidade não é nada disso. A gente não precisa e não deve atender esse cliente por horas a fio. E eu já passei por essa experiência, eu não sei se vocês já passaram por isso, onde a gente atende o cliente, perde a noção do tempo, atende 1, 2, 3 horas e no final o cliente sai com toda a informação que você passou para ele e ele ainda fala para você: olha como você é legal, muito bom, muito obrigado. E vai lá e faz sozinho. E é isso que a gente isso que a gente tem que evitar no nosso atendimento. Então, as perguntas que a gente vai aprender aqui, eu vou ter uma parte bem prática com vocês, onde eu vou falar ponto a ponto da minha ficha de atendimento, e essa ficha ela precisa estar sendo revista diariamente, assim, mensalmente, para ver se ela está atualizada, se precisa complementar, se tem alguma coisa que não precisa estar ali. E eu vou estar dando isso para vocês, ponto a ponto, do que vocês têm que ter nessa ficha de atendimento. Seja ela de forma digital, seja ela no papel, mas não faça. Exatamente, Kelly, esse atendimento é até para identificar o melhor benefício do seu cliente, porque o cliente ele tende a chegar no escritório já com toda a pesquisa que ele fez no Google, não é verdade? Ele já abriu o Google, ele já pesquisou o que ele quer, o que ele não quer, como é que tá a justiça. Às vezes eu até brinco com o meu cliente que ele chega sabendo até mais do que você, porque ele teve tempo de esmiuçar uma pesquisa sobre aquilo. Isso não pode acontecer. Você, que está fazendo esse primeiro atendimento, que tem que ser a resposta para esse cliente. E aí eu vou falar para assim, o que são essas perguntas, tá? O que é esse primeiro atendimento que você vai fazer com o cliente? A grande lição que eu tive na minha vida profissional, nesse tempo que eu atuo, ela precisa ser direcionada por você profissional. Não pode ser deixada muito ao léu, à vontade, tem que ser direcionada. Então, se esse cliente procurou você da forma que nós conversamos ontem na live, por WhatsApp, ou por telefone, ou por e-mail, ou pelo direct na rede social, que são os meios que a gente tem hoje de contato, ou alguém indicou e ele ligou para você, porque se o cliente bateu na sua porta sem ter um agendamento, eu sei que é difícil às vezes para quem está começando. Então, se você tem um escritório que nem é necessário e esse cliente chega até na sua porta, tenha o cuidado de remarcar, principalmente para quem está começando. Para quem já tem alguma experiência, ok, você quer atender, tá com essa preocupação de não ter cliente, mas passa a imagem para esse cliente que você não tem nem agenda. Ele bate na sua porta a hora que ele quer. E ele vai e atende na hora que ele quer. E é isso, você desvaloriza a sua advocacia, o seu atendimento. Então, a gente precisa entender essa importância, né? Fugir disso e tratar os casos excepcionais. Se por uma situação você perceber que aquilo é favorável, vale a pena, atenda. Mas você vai ter que ter as respostas que ele precisa naquele momento. E para quem está começando, isso às vezes é um grande medo. Então você vai ter medo de atender e vai ter insegurança. Então fuja disso.
remarque, seja educado, remarque aí com essa pessoa que bateu. Agora, se não foi dessa forma, você nesse primeiro contato, pergunte. A primeira dica dessa live de hoje: pergunte para o seu cliente o que ele quer, qual a pretensão dele. Mas peça assim, evite perguntar, faça umas perguntas básicas no WhatsApp e peça para que não envie áudio. Só fala assim, qual o assunto de forma resumida. Porque se você não direcionar isso, ele vai mandar 5 áudios de 10 minutos cada um, se for possível assim, e várias fotos, processo administrativo. E se você não abrir, e não responder, ele vai ficar ainda chateado com você. Então, direcione esse atendimento e antecipe o assunto. Por quê? Porque se você é aluno de direito e bacharel ainda está começando, você vai ter tempo de se preparar, porque o tripé também envolve a técnica. Isso não veja como um problema, porque vai te dar uma segurança no atendimento. Na hora que ele falar, doutor, eu estava encostado e eu fiz a perícia e o INSS falou que eu posso voltar a trabalhar, só que eu não posso voltar a trabalhar. Olha a situação que eu tô com a perna assim, o braço assim, operei assim. Aí você fala, então é auxílio incapacidade temporária. Então tá ok. Quando fala o benefício auxílio incapacidade temporária, você já sabe que é um benefício previdenciário, que tem requisitos, né? Que depende de qualidade de segurado, que depende de alguns casos, todos os casos têm carência, com as exceções que a gente sabe, que eu não vou adentrar nessa parte. Então você tem um tempo para você se preparar, entendeu? Inclusive, você pode agenda e já peça no seu WhatsApp ou no contato que você tem autorização para olhar no meu INSS. Porque quando você acessar esse CNIS desse cliente, e quando ele chegar lá na tua mesa, ou onde você marcou, na cafeteria, no escritório da OAB, você já vai direcionar o atendimento. Entendeu? Você já vai. Isso faz sentido para você? Se fizer sentido, dá um alô aqui para mim, faz um joinha, dá um aceno. Por quê? Porque isso é adquirido com prática, você vai atendendo e vai compreendendo. No início você vai atendendo, você quer mostrar que você conhece, você quer mostrar que você tem sapiência ali no assunto. E aí você fala tudo, auxílio incapacidade, deixa eu ver aqui a data de início de benefício, acessou, prorrogou, negou, aí você já fala, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Obrigada, Franciane, pelo retorno aí. Faz sentido, né? Grace, Kelly, a Bia, faz sentido. Por quê? Porque esse cliente, para início de conversa, você ainda não tem uma relação com ele de confiança. Isso está sendo construído, tá? E para ser construído, quem vai dar a direção é você. Quando você agendar com essa pessoa para atendê-lo, onde for preciso, você vai fazer o quê? Nós já falamos, você já tomou. Obrigada aí, gente, pelo retorno, se tá fazendo sentido para vocês, tá? Muito obrigada. O que acontece? A gente vai delimitar o tempo, tá? 15 minutos não é suficiente para a gente poder fazer uma entrevista ou entender o que o cliente quer. Mas esse tempo, 3 horas, é muito tempo. Você tem que aprender a gerir o seu negócio, tá? Isso é uma prática, uma dica até de gestão de tempo, de agenda. Por quê? Porque se você não fizer isso, você vai perder muito tempo atendendo aquele cliente, falando de assuntos que não são pertinentes, que não vão te ajudar, e vai só contar história, trocar história. Então, delimite esse tempo de 15 a 1 hora. E aí, esteja interessado no assunto. No curso que eu dou, eu falo que nós precisamos ser advogados 2 Is, que é interessado e interessante. A gente precisa demonstrar interesse por aquela situação.
Então evite de atender celular, né, se é um caso ou outro. Esteja atento, aquele tempo que você delimitou, seja meia hora ou uma hora, é para o seu cliente. E ali você não está fazendo perguntas aleatórias. Vocês vão ver que na ficha que eu vou falar aqui, vai direcionar direitinho o que você precisa. E o melhor, vai estar registrado, porque com o tempo vai entrar uma pessoa ou outra para você fazer esse atendimento, você não vai dar conta de lembrar todo mundo que você falou, todo mundo que você conversou. E o cliente, ele vai ligar, eu sou o fulano, o José, a Maria, você sabe do meu caso? Então tem que ter esse registro, tá? É preciso conhecer essa pretensão desse cliente. E a gente só vai conhecer se a gente parar para ouvir. E advogado gosta muito de falar, não é verdade? A gente adora um papo, a gente adora uma conversa. Só que ali a gente precisa evitar, porque senão a gente não vai ouvir. E o cliente previdenciário, ele vem frustrado nos procurar. Ele vem já com uma pretensão, uma expectativa, né? E muitas frustrações de indeferimentos, de negativas no INSS. Então ele vem em você uma resposta. Então você precisa contornar isso aí, porque o cliente vai querer contar história, né? E a gente precisa sim fazer um atendimento humanizado. Não deixe, quem entra em previdência e entra na melhor área do direito, tem que saber que vai lidar com dores, com problemas, e essas pessoas vão ter referência em nós. Então por isso que a gente precisa, a gente precisa ser técnico, mas humanizado. Isso vai ser bom para o nosso cliente e também para dar uma dinâmica, né, no atendimento que a gente faz. Então, por exemplo, nós tivemos aí, todo mundo, se nunca ouviu falar, eu explico, a perícia BILD. Não sei se vocês já ouviram falar esse termo, BILD, perícia BILD. Era perícias para benefícios de longa data. Esses benefícios eram aquelas pessoas que estavam mais de 5, 6, 7 anos, inclusive pessoas que tinham benefício concedido judicialmente e que teve a pretensão, foi chamado para fazer a tal da perícia pente fino e foi negado. Então essa pessoa, ela acha, primeiro que ela acha que foi injustiçada, tá? E aí é você que vai atender e tentar minimizar essa situação e vai conseguir com o que você está aprendendo aqui, porque você está aprendendo uma técnica de atendimento que faculdade não te ensina, ninguém me ensinou isso. Eu aprendi isso no decorrer dos meus atendimentos e por cansar de atender vários clientes, ficar com o ego inflado, mas não fechar contrato. Então, o nosso atendimento tem que resultar num contrato. Esse é o nosso objetivo. A gente vende o nosso serviço. Seja ele na área administrativa, seja ele na esfera judicial, seja ele na consultoria, seja ele no cálculo, no que for preciso a gente está vendendo. Então, todo atendimento tem que chegar no final, para ter êxito, um contrato. Não entendi, Bia. Pode ser mais específica com o seu comentário? Você falou que não faz muito sentido isso. Eu explico, tá? E aí o que acontece? Essa pessoa, quando nos procura, ela vem cheia de expectativa e aí a gente vai ser a resposta. E pasmem, eu já tive pessoas que vieram até no meu consultório, no meu escritório, e queriam que restabelecesse o benefício dela em capacidade. E eu tô falando pausadamente porque eu sei que tem muitas pessoas que estão começando, tá? E aí essa pessoa... Ah, ok. Ok, Bia, muito obrigada, faz muito sentido. Eu que tô com a vista não muito boa aqui. Então, olha só, a pessoa chega no meu escritório, ela quer que eu estabeleça o auxílio dela. Só que ela já tem direito a aposentar. Vocês já passaram por isso? A pessoa que quer voltar a ter benefício em incapacidade, só que ela não sabe que aqueles 10 anos, 14 anos até... porque ela só não fica permanentemente, porque ela nem tem idade, nem 15 anos. Ela tem direito a aposentar.
basta às vezes ela voltar na empresa, dar baixa na carteira, que se é essa situação, ou fazer um recolhimento, que isso é outra técnica, outra história, que aquele tempo que ela ficou em benefício, eu tô aqui eu falando já de conteúdo, aquele tempo pode ser considerado como tempo de contribuição e inclusive carência para aposentar. E aí você, não sei se vocês já passaram por isso, você como advogado tem o dever de apresentar o melhor benefício para o seu cliente. E eu tenho certeza que numa situação de benefício de auxílio-doença, que hoje é a incapacidade temporária, que ela não quer viver esse drama, ela nem tem essa documentação médica para poder justificar tantos anos de incapacidade e ela pode estar aposentada. E é você que vai, através de um atendimento com técnica, igual a gente está conversando aqui, falar isso aí para o seu cliente, porque é o nosso dever falar para o nosso cliente que ele tem o direito a um melhor benefício. É igual situação de LOAS. A pessoa às vezes tem um histórico de LOAS, de BPC LOAS, que é um benefício que independe de contribuição, é um benefício assistencial. E aí o que acontece? A pessoa tem direito a uma aposentadoria que vai gerar no futuro lá uma pensão por morte para os dependentes, tudo, e ela quer um LOAS, porque ela ouviu falar que o LOAS é bom. Então isso tudo eu tô dando exemplo de como o seu atendimento, anota essa frase se você tá aqui, não pode ser baseada no anseio do seu cliente. É você que tem a técnica, é você que tem o conhecimento. O anseio dele, às vezes, vai fazer você errar. Porque você vai na história que ele está contando e esquece a técnica do que você tem para entender que às vezes a pretensão dele não é o melhor benefício para ele. Então tenha isso na sua mente, anota aí, tá? O seu atendimento não pode ser baseado na pretensão do seu cliente. E por que o advogado ou a pessoa que está fazendo atendimento, o bacharel, o estudante, está fazendo esse atendimento com o cliente que tem que dar essa direção? Por quê? Porque nós que somos o primeiro juiz da causa, vamos dizer assim. Quando você pega uma pretensão, você tem o conhecimento e a técnica para falar se ele tem direito ou não. É você que vai dizer. Não dá mais para hoje a gente sair correndo para fazer um requerimento porque o cliente ansioso quer. É preciso, não dá para poder, antes de passar pelo INSS, para evitar, para ter um prévio requerimento administrativo. Obrigada, Silvia. Obrigada. Não dá para a gente passar, não passar pelo INSS, porque ele quer que a gente corra pela justiça sabendo que a gente tem que enfrentar o teu prévio requerimento administrativo. Para não chegar na justiça, a gente levar um cascudo do juiz, porque a gente não fez o pedido na via administrativa. Então, somos nós que temos que dar essa direção. Nós somos o primeiro juiz da causa. Eu já tive pessoas aqui no escritório que ficaram 10 anos em benefício por incapacidade, e chegou aqui com um laudo de 2003. Eu não vou falar para que é o benefício incapacidade, outra hora a gente fala desse assunto, tá? Porque senão eu vou ter que acabar entrando no conteúdo, mas você não tem como ajudar uma pessoa nessa situação, e aí você é o juiz da causa, mesmo que ela esteja ansiosa, a pessoa está sofrendo, está sem benefício, mas é o seu tempo, e coloque na ponta do lápis aí o tempo que você vai fazer um requerimento, o tempo que você vai fazer um cálculo. Até a nossa colega está comentando aqui, é preciso fazer cálculo antes. Hoje, mais do que nunca, eu tenho live que só fala sobre isso, a necessidade e quase que uma obrigação de se fazer cálculos
para poder ver o melhor benefício, a melhor situação daquele cliente. E isso é uma forma de monetizar para quem não pode ainda ir para a justiça, para quem ainda está aí como estudante, como bacharel. Você pode fazer esse cálculo e oferecer isso como serviço e já receber, já faturar, já monetizar. Porque você precisa desse retorno, porque é trabalho. Tá? Você vai começar a ver, por exemplo, a gente vai fazer qualquer análise, tem que ter análise de processo administrativo, ver lá o CNIS, ver o relatório de contagem de tempo, que o próprio INSS considerou. Tudo isso são horas que você vai desprender do seu dia para fazer atendimento. E eu vou dar uma dica aqui para vocês. O seguinte, se vocês têm já uma agenda já movimentada, separem dias específicos para atendimento. Faça só atendimento naquele dia. Não distribua durante a semana. Por quê? Porque o resultado de agenda para nós é petição, é requerimento, é coisa distribuída, é cálculo feito. Não significa às vezes que você tem uma agenda cheia de segunda a sexta, que você tá vendo resultado, que às vezes a pessoa entrou, tomou uma hora, 2 horas do seu tempo e foi embora e nem lembra do seu rosto no outro dia e nem vai te contratar para nada. E você gastou sua hora ali. E se você fizer o cálculo da sua hora por dia, você vai ver que não vale tanto a pena. Então separe um dia, gere nos seus clientes, as pessoas que você atende, esse gatilho, que você não tá aí com a sua agenda, quem chegar, chegou, entendeu? Separa, terça e quinta, ou terça e sexta, o dia já é complicado, a gente já nem tem movimentação no judiciário, então terça e quinta, faça isso, que vocês vão verificar por experiência própria, quanto as coisas vão rodar, vão ser mais rápidas. E aprenda, tem que ter pernas, e pernas significa petição, requerimento, cálculo pronto. Isso sim é uma finalização do seu atendimento, tá? Quais as vantagens de se usar uma ficha, ter uma ficha de atendimento? E eu vou falar com vocês. O cliente, ele vai saber que você está atento a ele, que você está anotando, que você está dando importância. Então, fez o filtro da pretensão, agendou, já sabe o que é, viu que tem possibilidade? Faça a ficha, ou no computador, ou de forma física, escrevendo, e faça essa entrevista. E aí agora a gente vai entrar, né, que já tá dando quase meia hora, que eu falo que eu vou dar meia hora e 40 minutos, quando eu vejo tá dando 1 hora de live. Muito obrigada, gente, pelo gatilho da escassez, isso aí. A sua hora é escassa, o seu tempo é escasso, o seu dia, você precisa atender e dar resultado. São gatilhos, são técnicas, a gente precisa aprender essa técnica de atendimento e a gente não aprende isso, tá bom? Valeu? Muito obrigada, Bia. Então a gente vai para a ficha de atendimento. A ficha, ela deve ser a mais completa possível. Aí você vai me perguntar assim, mas Alexandra, o que precisa ter nessa ficha? O que vai ter? E eu vou falar para você, vou pontuar cada um e vou falar por quê. O papel não esquece. Perfeito, Silvio, perfeito. O papel não esquece. Eu escrevo, gente, até o contrato. Eu tenho um contrato, tá? Eu já dei live só falando de contrato, o pessoal adorou. Depois, outra hora, eu aqueço esse assunto com vocês. Até o que eu vou cobrar a nível de tutela, eu escrevo no papel, na ficha, mostrando ao cliente. Tutela é isso, isso, isso. Porque depois não tem desculpa que não leu, não aprendeu, não sabe do que é. É simples assim. Então vamos lá. Nome completo. Precisamos ter um nome completo. Isso é básico. Agora tem um detalhe. É preciso ter apelido. Como assim apelido? Para que eu quero? Porque às vezes as pessoas dão muita importância nisso na Justiça do Trabalho. E eu vou te mostrar como é necessário também na parte previdenciária. Por quê? Porque existem serviços no INSS que a gente precisa ouvir testemunha. Por exemplo, uma justificativa administrativa, justificação administrativa. O que é isso? Isso é um serviço que a gente tem no INSS, que a gente tem indício, né,
tem prova material, pouca prova material, e a gente quer complementar essa prova ouvindo testemunha. Só que a testemunha não sabe que o cliente chama lá José, sei lá, José Augusto, qualquer coisa, é conhecido como Gugu, como Guto, como sei lá que apelido que é Zé do não sei das quantas lá, Zé das Couve. E a pessoa, quando vai ser ouvida como testemunha, é isso que ela cita. Então, para não ter confusão, para não haver dúvida, coloca lá que o seu cliente tem esse apelido. Isso vai te ajudar nessa audiência e até mesmo a audiência federal. Trouxe 2 exemplos, um na administrativa e um na federal. Endereço, né? Endereço, telefone. Hoje e-mail é extremamente necessário, porque a gente precisa ter esse contato com esse cliente através de e-mail. Estado civil, se é casado. E aqui tá uma importância muito grande, porque quando ele vem e ele fala que ele é casado, você pergunta nessa entrevista se a esposa é aposentada, se a esposa contribui, se não contribui, se já contribuiu. Eu canso de fazer atendimento assim e já identificar dentro da família outras possibilidades e já fazer com que essa pessoa, quando for procurar aposentar, fazer planejamento. Antecipar esse cálculo para ver se tem direito a aposentar mais cedo ou mais tarde, o que precisa resolver, tá? E eu não vou entregar muito, porque essa parte tá muito legal lá na jornada. Eu vou falar muito dessa parte de correção, de acerto de CNIS de forma muito prática para vocês, que vai mudar mesmo o número de deferimentos de concessão que vocês vão ter no administrativo, tá bom? Nacionalidade. Vou trazer uma informação aqui que é a hora que você tem que parar e ouvir, tá? Nacionalidade, a gente, né, nós somos brasileiros. Só que hoje existe acordo internacional do INSS, que até quando eu vi dentro lá, tem 16 países. E o que significa isso em termos práticos? Quando você faz essa entrevista, eu sou brasileiro, ok. Você já trabalhou em outro país? Você já teve período de contribuição em outro país e depois veio para o Brasil? E tem ao contrário também, eu vou falar. Por quê? Porque nessa hora, esse tempo que ele trabalhou, dependendo se tivesse acordo entre o Brasil e esses países, pode-se usar esse tempo na aposentadoria dessa pessoa. Melhor ainda, hoje a pessoa sai daqui e vai embora lá para os Estados Unidos, que tem acordo com o Brasil hoje, para outros países, né? O rol tá lá no INSS de países que tem acordo. O que você pode fazer? Eu já fiz 2 planejamentos para pessoas que moram nos Estados Unidos, estou fazendo de mais 2, tá? A documentação tá até aqui, tudo de forma online, sendo uma verdade que eu trouxe para vocês ontem, né? E eu faço, eu tenho como fazer com que essa pessoa, se ela não tiver empresa, trabalhando por uma empresa, de contribuir e recuperar o tempo que ela teve para trás aqui no Brasil. E aposentar aqui no Brasil também, ou levar o tempo daqui para lá ou de lá para cá. Olha que legal. E mesmo se o país não tem acordo, ela também pode contribuir como facultativo. E detalhe, ela precisa de um procurador aqui no Brasil. E você pode prestar esse serviço para ela. Não só de planejamento, não só de orientação de como fazer a melhor contribuição para ter o melhor benefício, e também ser esse procurador que ela vai ter aqui no Brasil, para ela poder resolver a vida dela. Então, com uma simples pergunta numa ficha, você consegue abarcar e identificar muito direito dessa pessoa. Profissão, escolaridade. Aqui parece bobagem, mas olha só, quando você define profissão, essa profissão pode, se for aposentadoria, pode dar reconhecimento de tempo especial. Se for auxílio em incapacidade temporária, você pode provar com outros documentos a profissiografia dessa pessoa e como ela é afetada na condição que ela está hoje.
de incapacidade. Eu não vou adentrar em conteúdo, senão eu vou fugir do objetivo da live. E escolaridade. Hoje a gente tem uma perícia que chama perícia biopsicossocial, onde vai ver as condições não só físicas da pessoa, mas nas condições dela de se inserir no mercado de trabalho. E isso chama perícia biopsicossocial. Então você precisa saber quanto tempo ela estudou, quais as profissões que ela já teve, para poder você pedir determinada coisa na hora que você vai fazer sua petição, tá? Se ela já teve trabalho rural, hoje é possível fazer esse reconhecimento de trabalho rural, mesmo que a pessoa hoje é urbano, é aposentadoria híbrida. Então, tudo isso eu tô delimitando na ficha de atendimento, tá? Tempo de trabalho especial vai te levar o quê? Ah, você trabalhou já exposto. Não fala insalubridade. Fala uma palavra que ele sabe. Ah, o senhor já teve em área lá que tinha ruído muito alto, o senhor mexia com eletricidade. Empresas assim, se você falar insalubridade, eles vão compreender, mas tenta de falar numa situação que o seu cliente, de acordo com a forma que ele vai atender. Isso vai te facilitar muito em pedir outros documentos. E hoje eu falo assim, não peça PPP. Às vezes ele não tem a PPP. A PPP é recente, a PPP é agora. Esse formulário de salubridade PPP já teve outros nomes mais antigos. E ele acha que ele nem serve mais. E esse documento tem serventia, esse documento vai ajudar em ter uma majoração desse tempo de contribuição. E isso tudo, gente, é na entrevista, porque não pense você, o cliente não lembra. Às vezes ele nem sabia que não podia tirar a foto da carteira dele. Quem nunca aqui pegou uma carteira onde a pessoa tirou a foto para usar em outro documento, porque ele não sabia da importância daquilo ali. E tudo isso que exatamente nos aproxima do cliente. Você direciona não para ele contar a história, mas para ele contar a vida previdenciária dele, a vida trabalhista dele, que é o que a gente precisa para delimitar que aquilo que ele quer é aquilo que realmente é o melhor para ele, porque no final você vai falar o que é melhor para ele. Por isso que você está fazendo o atendimento dessa forma. Então, se ele tem todas as carteiras, o cliente, o rural tem vergonha de falar que trabalhou em área rural. Ele tem às vezes até documento, mas você vai precisar na conversa fazer com que ele traga esse documento, citando alguns documentos para ele, tá? E aí ele às vezes ele só traz a carteira novinha, tá? Se eu pegar algumas carteiras aqui, vocês caem duro assim. Ele só traz aquela carteira novinha que é bonitinha e ele já tá com 30, lá vai fumaça. Aí você fala assim, seu fulano, mas se eu só tenho essa carteira aqui? Não, doutor, eu tenho umas 4 lá em casa. Aí, não, mas eu preciso ver. Por quê? Porque só para vocês terem ideia, eu já aposentei pessoas pegando a anotação da carteira lá no final. Não tinha mais espaço no contrato, a pessoa anotava lá no final. E eu aposentei uma pessoa assim, numa aposentadoria integral, 100%, quase no teto, porque eu tive o trabalho de olhar. Aí você fala assim, Alexandra, mas quando eu vou fazer o requerimento no INSS, eu junto toda a carteira capa a capa. Que bom, parabéns para você, você é um exemplo. Mas você precisa apontar para o servidor que o que você está fazendo é o reconhecimento daquele tempo. Porque não pense você que ele vai olhar pela boa vontade dele, que não vai. E te digo mais, tem robô analisando. Aí que o robô que não vai mesmo. Então, é você que vai direcionar no administrativo. Eu tenho módulo que fala que é o PAP bem feito, processo administrativo previdenciário bem feito. A gente vai ver isso na jornada. Vocês vão ver como que até a visão com requerimentos administrativos vão mudar, vão ganhar outra importância na sua atividade, no serviço que você presta. Se já foi aluno aprendiz ou escola técnica. Só que aqui precisa ter
tido contribuições. A pessoa era aluna aprendiz, 1, 2 anos, não está na carteira, não está no formulário, e a pessoa ela recebeu de alguma forma por aquele estágio, seja em uniforme, em vale transporte, em várias outras situações que eu não vou detalhar aqui, tá? Eu não vou aprofundar, mas esse tempo vale. Boa noite, boa noite. Esse tempo vale para a pessoa, desde que você saiba que ela foi aluna aprendiz. E não pense você que ela vai achar que isso tem importância se você não perguntar. Se você perguntar, você vai estar descobrindo. Tudo isso, gente, se você fizer uma ficha dessa forma, a gente vai apresentar essa ficha na jornada para vocês. Mas e se você tá aí comigo até agora e tá anotando, coloque isso na sua ficha. O objetivo aqui do aquecimento é, além de te incentivar a vir para a jornada nos dias 30, 1º e 3 de fevereiro, fazer sua inscrição, é também dar um conteúdo de valor. A gente teve esse cuidado para vocês, para que não seja mais uma live, não é mais uma, é a live, onde a gente tem essa preocupação de trazer esse conteúdo para você, para que você pode... 100% de tudo aqui você já pode até saber, ok, parabéns, mas sempre tem um detalhe, e eu sei que esse detalhe vai fazer toda a diferença. Então, demanda trabalhista, vamos lá, eu tô na 5ª pergunta, demanda trabalhista, e a ficha é o seguinte: teve demanda trabalhista? Sim, é mesmo? O que o senhor conseguiu lá? Conseguiu conseguiu tempo especial? O que o senhor conseguiu? Aumentou seu salário? Porque tudo que você consegue numa ação, numa demanda trabalhista, num processo trabalhista, vai impactar na Previdência. E não é automático. É um serviço que você vai fazer, começando no administrativo. E a gente vai ensinar isso como é feito. Inclusive, como preencher o documento. Muito obrigada aí pelos comentários. Acho que alguns não, muitos de nós, a gente precisa desse aperfeiçoamento, né? Graças a Deus que hoje a gente tem esse canal de comunicação para trocar essas ideias aqui. Muito obrigada para vocês que estão comentando aí. Espero que de alguma forma possa estar impactando, ajudando vocês. E eu vou trazer um comentário aqui quase já para encerrar, com relação a ações na Justiça Federal. O que acontece? E eu vou trazer isso com uma experiência, tá? Eu fui fazer um atendimento, uma mentoria com uma aluna. Essa aluna trouxe a questão de um auxílio em capacidade, tá? Só que ela é aluna, mentoria, ela está aprendendo, fazendo o que o nosso colega está comentando. E ela não viu que essa pessoa tinha processos judiciais. E ele tinha muitos processos judiciais, inclusive tramitando, tá? O último tramitando. E hoje, essa pessoa está errada de procurar? Não. Mas nós que estamos atendendo, e nesse caso é o advogado, ele precisa... Obrigada, muito obrigada aí pelo comentário. Ele precisa nos informar isso, mas às vezes o cliente fica com vergonha, porque ele, por algum motivo, ele procurou você. E você, como advogado, você precisa saber, porque existem algumas situações, e hoje está alcançando inclusive o auxílio incapacidade temporário, no que diz respeito à litispendência e com coisa julgada. E aí, se a gente pega e não tem esse cuidado de colocar na nossa ficha lá e perguntar para esse cliente: você já teve ação na Justiça Federal sobre o mesmo assunto? Por quê? Porque se você não fizer isso e por um descuido não pesquisar lá na Justiça Federal ações já baixadas, você corre o risco de entrar com o mesmo pedido, com a mesma causa de pedir, e no caso a mesma pessoa, e seu benefício nem ser apreciado, seu pedido sequer vai ser apreciado por causa de litispendência e coisa julgada. Então,
Esse é o ouro dessa live de hoje para quem ficou até agora. Então, se você que está fazendo aí auxílio incapacidade, é advogado e quer ir para a justiça, tome esse cuidado, coloque isso na sua ficha, tá? E na jornada a gente vai falar dos artigos que diz respeito a isso, como você pode vencer isso, como você faz para fugir da litispendência, tá? Na jornada, nos dias 30, 1º e 3 de fevereiro, a gente vai estar falando isso, vai trazer o artigo para você e vai te dar a estratégia do que você tem que fazer para que na hora que você, depois que, olha, pensa bem, você fez a petição, digitalizou todo o documento, teve atendimento, analisou documento médico, usou a técnica para olhar esse documento médico, entra com a ação, o juiz fala assim, ó, bonito, isso aqui é litispendência, já passou por aqui, já fez coisa julgada, tchau pra você. E aí você vai ficar indo o quê? Passando vergonha, entendeu? Então, assim, a jornada a gente vai... Muito obrigada, doutora Nelise, obrigada aí, Bia. Então, na jornada, se você não fez a inscrição, corre lá, dá um pulinho lá, tá? E faça a sua inscrição, tá? E eu vou pedir suporte, depois digita pra mim aí o tema da próxima live que eu esqueci de anotar, me perdoe. Ah, não, anotei sim, não precisa mandar que eu anotei, tá? E aqui, fechando a história, pessoas para contato. Coloque na sua ficha, principalmente idoso. Coloque o nome do filho, da esposa. Por quê? Porque é uma pessoa idosa que tem dificuldade às vezes de atender celular, não vai ler e-mail e você vai precisar que ela te dê uma resposta imediata porque você tem prazo ou você precisa de um documento. Então coloque na sua ficha uma pessoa para contato. Faça isso, não deixe de fazer. Você não vai se arrepender. Sem falar no contrato que eu já falei, mas na sua ficha de atendimento, coloque essa pessoa de contato que são autorizadas pelo seu cliente a ter esse contato. Vai te poupar problemas, principalmente quando o seu cliente é muito idoso, tem dificuldade de lidar com esse retorno rápido.